proposta de emenda à Constituição número 133, do senador Marcelo Crivella e outros senadores, que acrescenta o parágrafo 1º-A ao artigo 156 da Constituição Federal para prever a não incidência sobre templos de qualquer culto do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, o IPTU, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade tributária sejam apenas locatárias do bem imóvel. O parecer é favorável sobre o número 13 de 2016 da Comissão de Constituição e Justiça. O relator foi o senador Benedito de Lira. A proposta foi incluída na ordem do dia, conforme calendário especial, nos termos do requerimento 172 de 2016. A discussão e votação em primeiro turno ocorreu na sessão do dia 16 de março e agora abrimos a discussão da proposta em segundo turno. Encerrada a discussão, não há oradores inscritos. Votação da proposta em segundo turno. As senhoras e os senhores senadores já podem votar. Então, eu gostaria que os líderes encaminhassem a votação do projeto de emenda à Constituição. Perder encaminha sim. Senador Crivella, encaminha sim. autor, PRB encaminha sim. Senador Eunício, líder do PMDB. Presidente, nós já encaminhamos do primeiro turno favorável a essa matéria e vamos manter a mesma posição, votando favoravelmente e encaminhando sim pelo PMDB. PMDB sim, PSDB. E na sequência vamos votar os cabeleireiros, né, presidente? O PSDB, senhor presidente, também encaminha o voto sim, mantendo a coerência da votação. O PV vota PSDB sim, vota sim e apela a Vossa Excelência para que na sequência possamos votar o PLC 133. Sem dúvida, o PSDB vota sim, democratas, como votam? O PV vota sim, presidente. Vota como na sessão anterior a emenda constitucional que realmente atende a todas as igrejas, independente de credo. E, com isso, a posição do Democratas é, sim, favorável à aprovação da emenda constitucional. Senhor presidente. Democrata vota sim, PT sim. Senadora Gleide, pelo PT, encaminhando pelo PT. PT vota sim, senhor presidente. PT vota sim. Senador Elton Fagundes. Senhor presidente, o PR, da mesma forma que votou a votação anterior, vota sim, até pelo grande trabalho social que todas as igrejas fazem. E esse projeto beneficia todas as igrejas, todas as congregações. Portanto, é voto sim, e aproveito para justificar o meu voto da votação anterior também, senhor presidente. Vota logo, você nem votou. O PR vota sim. Eu também peço às senhoras e senhores senadores que votem. A votação precisa ser nominal. Senhor presidente. Estamos apreciando uma PEC em segundo turno. Senhor presidente. Peço aos senadores e senadoras que estão na dependência da casa que venham até o plenário e votar. Senador Randolfo. Senhor presidente. Em seguida, o senador Walter Pinheiro. Presidente, obviamente que o encaminhamento é sim. Me permita apresentar, só reiterar uma questão de ordem que já foi feita à mesa, em relação ao que já foi aprovado, o requerimento para urgência do projeto de lei 3 da Câmara, que trata sobre autorização para o uso da fosfetanolamina por pacientes a partir de termo de responsabilidade. Este requerimento já foi aprovado, senhor presidente, e há um acordo de todos os líderes para a votação da matéria. Conforme prevê o artigo 336, inciso 2 do Regimento Interno, assim como o artigo 412, inciso 3 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja incluído na ordem do dia, já que teve requerimento aprovado, essa matéria para apreciação, visto que há um acordo dos líderes em relação a esse tema para a quebra de interstício. Então, solicito a Vossa Excelência, reiterando já os pedidos feitos pelo senador Omar Aziz, pelo senador Flecha Ribeiro, e pela necessidade que há da apreciação urgente desse projeto de lei, pela necessidade que pacientes de câncer, pacientes oncológicos têm por todo o Brasil, e pelo suprimento da cláusula regimental, visto que há acordo entre todos os líderes para a votação dessa matéria. Muito bem, senador Randolfo. Senador Walter Pinheiro, com a palavra. Senhor presidente, eu quero realçar
um aspecto da discussão dessa PEC, que é de suma importância, não resta a menor dúvida, tá? Até pela sua abrangência, mesmo sendo patrocinada por um senador que tem uma opção de fé, que se vincula inclusive aos chamados neopentecostais, mas ela é uma PEC que buscou fazer a abrangência da mesma forma como nós fizemos com a alteração do Código Civil, quando tratamos da opção e da orientação em relação a culto, ou seja, toda e qualquer forma de culto, credo, expressão religiosa, portanto, buscando fazer a extensão do que já havia sido assegurado na Constituição, portanto, o benefício, gozar da isenção em relação ao IPTU, mas uma das preocupações, senador Crivella, que nós tivemos a oportunidade, inclusive, de debater na CCJ, é para que o poder público municipal, inclusive, na hora e no momento até da chamada regulamentação para aplicação e expedição dos próprios carnês, exerçam aí as diversas entidades públicas municipais todo um processo de fiscalização no sentido de evitar, senador Jorge Viana, que burla ou qualquer outro termo que possa ser adotado, isso venha a ser adotado. Mas, portanto, é meritório, porque você tinha já um ganho a partir do dispositivo constitucional, mas uma vez em processo de locação, essa expressão de culto não poderia fazer o chamado gozar do benefício da isenção em relação à questão do IPTU. Então, portanto, é meritória, mas é importante frisar a sua abrangência e também a possibilidade efetiva de fiscalização por parte do poder público municipal. Só pediria às senhoras e senhores senadores que votem. Nós acabamos de ter uma votação com 60 votos, temos só 45 no painel. É muito importante que tenha um acordo sobre essa matéria, o segundo turno, é uma matéria de maior importância, e eu mais uma vez peço aos colegas senadores que possam votar. Pela ordem está pedindo a palavra o senador Requião, o senador Flecha, o senador Tasso e a senadora Lides. Senador Roberto Requião, pela ordem. Certo. Mais uma vez peço aos senadores, presidente, votação nominal. Presidente, para encaminhar. Seguida, Vossa Excelência. Só como observação, essa doação à igreja deve ser acompanhada com a identificação do CPMF, do Cadastro de Pessoa Física, para que se saiba a origem do dinheiro que entra na organização religiosa e se evite que esse dispositivo constitucional passe a ser, na mão de pessoas inescrupulosas, um instrumento de lavagem de dinheiro. Mas isso se pode resolver na regulamentação. Muito bem, senadora Lides. Em seguida, o senador Flecha, senador Tasso. Presidente. Senadora Lides. Em seguida Lides, Vossa Excelência. Senhor presidente, para encaminhar o voto do nosso bloco sim, fazendo, no entanto, as ressalvas já destacadas aqui pelo senador Walter Pinheiro, pelo senador Requião, que nós possamos, numa regulamentação, aprofundar esse tema. Porque é preciso que o município tenha condição de fiscalizar efetivamente aquilo que o Senado está decidindo por ele. Obrigado. Senador Flecha. Presidente Jorge Viana, só para parabenizar o senador Marcelo Crivella e também pedir a todos as senadoras e senadores que possamos votar em segundo turno a emenda constitucional número 133, que isenta de IPTU todos os prédios de qualquer culto, não só evangélico, do IPTU. Então, é importante que a PEC seja aprovada, como será em segundo turno, e que seja em seguida regulamentada, para que não deixe nenhuma margem de dúvida. Muito bem, senador Tasso Gereissati. Mais uma vez eu peço aos colegas senadores e senadoras que votem. Nós estamos em votação nominal, apreciando em segundo turno a PEC que cria isenção de IPTU para templos
mesmo que sejam locatários, as entidades terão isenção de IPTU. Senador Tasso. Senador Jorge Viana, é uma comunicação. Eu ontem não estava presente, mas encaminhei um requerimento dando por parte dessa casa, fazendo o registro por parte dessa casa de um voto de pesar pelo falecimento, pela tragédia do falecimento do executivo Roger Anelli, sua esposa Andréia e todos os seus filhos, uma tragédia realmente enorme e nos deixa profundamente consternados. Trata-se, senador Jorge Viana, com certeza Vossa Excelência teve também o privilégio de conviver com ele, de um dos melhores e mais importantes executivos que eu conheci na sua geração, na nossa geração no Brasil, e o grande responsável pela transformação da Vale do Rio Doce nessa gigante internacional que ela é hoje. Deixa um vazio enorme na vida dos executivos, na vida empresarial brasileira, na vida pública brasileira e também, com certeza, para a senhora, sua mãe, para toda a sua família, o nosso sentimento por essa tragédia que nós não temos palavra para descrever o tamanho do sofrimento de todos aqueles que acompanham a vida e chegaram de alguma maneira próximo a Roger, André e seus filhos. Senhor presidente. Eu só queria antes também, eu liguei até para o senador Ferraz, eu fiquei consternado. Acho que o senador Tasso traz aqui a opinião também de todos nós. Nós o recebemos aqui na Comissão de Relações Exteriores há pouco mais de uma semana atrás. Ele veio, fez uma das mais brilhantes explanações que eu já ouvi alguém fazer sobre a China, a nova China. Passou tudo o que tinha de entendimento, nos ajudou a compreender melhor esse cenário mundial e pouco mais de uma semana nós recebemos chocados essa notícia da tragédia que tirou a vida dele, da esposa, de toda a sua família, dos 2 filhos. Então, eu acho que todos nós nos associamos a esse voto de pesar do senador Tasso. Senador S, senador... Só para o PP vota sim no segundo turno na emenda aí, só para confirmar que o nosso líder não está aí. O PP vota sim. Senador S. Senhor presidente, da mesma forma que o senador Tasso, é importante, eu acho que o Brasil merece isso, a Roger, que fique aqui nos anais do Senado registrado, não apenas o voto de pesar, mas a nossa mais profunda consternação pela perda de um brasileiro. Ao lado da sua esposa, Andréia, dos seus filhos, perde o Brasil, um dos mais otimistas e preparados brasileiros do seu tempo. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de conviver muito próximo ao Roger, desde antes da sua chegada à Vale do Rio Doce. Tínhamos exatamente a mesma idade e brincávamos muito sobre o momento. Vossa Excelência também, chegaria o momento dessa geração, de alguma forma, imprimir a sua nova visão de mundo ao Brasil. Ele teve um papel, senador Jorge Viana, extremamente importante na formulação do nosso programa de governo nas eleições de 2014. E quando a tragédia foi anunciada, eu tenho certeza que muitos brasileiros de todas as regiões do país, não apenas empresários, mas aqueles que na Vale do Rio Doce e em outras empresas por onde passou o Roger, em especial o Bradesco, conviveram com ele, certamente que sentiram um forte aperto no peito. Eu quero me dirigir à sua família, seus pais, enfim, a todos que ainda vivem esse enorme drama, uma palavra de muita paz e, sobretudo, de muita coragem para enfrentar essa enorme perda. E cita bem Vossa Excelência, o último depoimento que ele fez na Comissão de Relações Exteriores dessa casa é um belo mapa a ser trilhado por aqueles que compreendem que nós não somos uma ilha isolada no mundo. Ele costuma dizer muito isso. Ou nós nos adaptamos às realidades internacionais e nos preparamos para compartilhar dessas
desses avanços, seja de tecnologia, seja das economias em desenvolvimento, ou então nós ficaremos sempre para trás. Fica, portanto, a minha palavra pessoal de saudade, mas em nome do PSDB, partido que presido, fica a homenagem ao grande brasileiro Roger e a toda a sua família. Senador Ricardo Ferraz, senador Flecha, senador Zé Agripino. Inspirado pela manifestação do senador Tasso Gereissati, assim como do senador Aécio Neves, quem como eu é do estado do Espírito Santo, que é ao lado do estado de Minas Gerais, e do estado do Pará e do estado do Maranhão, está presente na cena brasileira de maneira robusta, não apenas pela produção de minério, mas por tudo que nossos estados representam na estratégia de logística do nosso país, conhece e tem a obrigação de trazer o seu testemunho da capacidade empreendedora do executivo Roger Aielli, que nos deixou no último fim de semana abatido por uma tragédia, não apenas ele, sua esposa Andréia, seus filhos, nora e genro. O executivo Roger Aielli, senhor presidente, ele deixa uma grande lacuna aberta em nosso país. Ele, mais do que ninguém, soube entender, soube discutir, mas soube dar uma enorme contribuição ao nosso país, considerando as variáveis de integração da economia global. Há 10 dias atrás, ele esteve conosco na Comissão de Relações Exteriores, na companhia do embaixador Sérgio Amaral, oportunidade em que nós discutimos as ameaças e as oportunidades na relação do Brasil com a China. Ninguém, além de Roger Aielli, conhecia tão bem as oportunidades da China e a necessidade do longo caminho a ser percorrido para o nosso país nessa direção. Portanto, a minha palavra é uma palavra não apenas de reconhecimento, mas é uma palavra de gratidão a esse extraordinário empreendedor, um dos melhores da sua geração. Gratidão, senhor presidente, pelo período em que o senhor Roger Aielli foi presidente da Vale, eu fui vice-governador do estado do Espírito Santo, na companhia do governador Paulo Artung, oportunidade em que nós fizemos as melhores e mais consistentes parcerias no campo da atividade coletiva e do desenvolvimento do nosso estado. Fica o registro de extremo pesar por essa tragédia que abateu a vida desse grande brasileiro, Roger Aielli. Por favor, vamos abrir o painel e seguir, eu vou dando a pela ordem, presidente. Senhor presidente. Presidente, pela ordem. Vamos só abrir o painel, não, senador Flecha. Temos então... senhor presidente. Não. Painel, 55 votos sim, nenhum não. E fica então, portanto, aprovada a proposta de emenda à Constituição, que teve como autor o senador Marcelo Crivella, e há sobre a mesa parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, que será publicada na forma regimental. Discussão da redação final. Zé Pimentel acompanha o Partido dos Trabalhadores. Paulo Rocha. A ata registrará manifestação de Vossas Excelências. Senador Zé Pimentel, senador Paulo Rocha. Encerrada a... Presidente, eu também gostaria de justificar. Senadora Vanessa. Votar. Também a ata registrará a manifestação favorável à matéria de Vossa Excelência. Discussão da redação final, encerrada a discussão e votação. As senhoras e senhores senadores, que aprovam, permaneçam como se encontra. A matéria vai à Câmara dos Deputados.